discípulo mais valente? Qual era o discípulo de Jesus que era aquele mais corajoso? Quem? Pedro. É dele que nós vamos falar nessa noite. Mas talvez você mude um pouquinho de ideia sobre ele ser corajoso. Amém? Vamos começar na nossa trajetória lá em Lucas capítulo 5. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Pedro. Nós vamos fazer uma jornada através da vida de Pedro. Pedro foi o discípulo de Jesus que é mais mencionado em todos os evangelhos, de forma específica. Então, acho que Jesus queria falar alguma coisa. Acho que tem algo ali na vida dele. Antes da gente começar, eu queria só contar um breve testemunho que não tem, na verdade, nada a ver com a palavra, mas que eu queria encorajar os irmãos, porque o testemunho ele é para encorajar, né? Eu acredito que alguns meses atrás, acho que foi em agosto, junho, não me lembro, que eu pedi oração pelo Davi, meu filho mais velho, porque ele estava prestes a fazer uma cirurgia no ouvido. E eu pedi ao pastor, e eu tenho certeza que os irmãos da igreja oraram, e eu queria contar um testemunho, para que vocês possam entender como a fé de uma criança é tremenda, né? O Davi, ele é perfeito e ele é um milagre. Eu tive 2 abortos espontâneos antes de ter o Davi e eu não sabia se eu poderia ter filhos. E o Davi foi um grande milagre na nossa vida. E quando o Davi nasceu perfeito, tudo maravilhoso. Davi quase nunca fica doente. Acho que a primeira vez que o Davi vomitou com a virose na vida dele já tinha uns 5 anos de idade. Então, assim, sempre muito saudável. Mas, quando ele fez 6 anos, ele foi fazer, na escola, eles sempre levam as crianças para fazer teste de visão e de audição. E ele voltou com um papel falando que era para mim levar ele num otorrino para verificar a audição dele, porque ele, de acordo com aquele papel, ele não escutava do ouvido direito. Falei, opa, isso está errado. Ele sempre escutou muito bem. Então, eu fui, levei. E o médico falou, não, isso não é nada, mas então ele começou a ter infecções recorrentes no ouvido. E infecções que escorria, assim, pelo ouvido dele, sabe, pus e tudo. E a gente tentando com antibióticos, e até que a gente realmente descobriu que ele tinha um cisto. Que ele provavelmente nasceu com esse cisto, que não é comum, esse cisto ele é comum em adultos, mas não é comum que crianças nasçam com ele. E o cisto foi crescendo e ele destruiu quase todos os ossos que seguram o tímpano do ouvido dele. Só tinha metade de um ossinho só. E o médico já tinha comprometido mais de 50% da audição dele, do ouvido direito. E o médico falou, não, ele tem que fazer uma cirurgia para a retirada do cisto. Então, nós fizemos essa cirurgia, fiquei muito assustada. Foi uma cirurgia longa, de 4 horas e meia. Eu lá naquela porta. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Ele fez a cirurgia, retirou o cisto. E o médico falou, olha, depois de 1 ano, ele terá que fazer a cirurgia novamente. Mas vai ser mais rápido, é só para verificar se não ficou nada e para também fazer uma reconstrução daquilo que perdeu os ossinhos lá, para poder ver se melhoraria um pouco a audição dele nesse ouvido. Então, nós fomos nesse ano. Essa foi a 2ª cirurgia nesse ano. E quando ele fez a cirurgia, deu tudo certo, colocou a prótese, e aí o médico falou para ele, e o médico ele é um senhor muito joia, ele é cristão também, e ele falou, olha mãe, eu não quero que você coloque a sua esperança muito alta, ele não vai ouvir 100% desse ouvido, vai melhorar bastante, mas 100% é quase impossível. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. E o Davi lá ouvindo, e o Davi é esperto, e ele escuta bem. E ele está lá. E aí nós começamos, depois da cirurgia, nós temos que levar ele várias vezes, a cada 2 semanas, para verificar, olhar tudo. E na 2ª vez que nós fomos, nós verificamos, e ele estava com esse prurido, estava saindo, tá? De novo infeccionado. E aí o médico falou, olha, eu preciso limpar. E o Davi falou, eu não quero, porque é uma sucção igual a de dentista. Pensa aquele barulho dentro do seu ouvido. E aí ele falou, se ele não deixar eu fazer no consultório, nós vamos ter que internar ele para dar anestesia geral, para eu poder fazer a limpeza. E eu pedindo, pelo amor de Deus, Davi, pelo amor de Deus, deixa ele fazer.
fica quietinho. E ele ficou. Mas começou a doer, ele teve que ir cortar os pedacinhos de carne que estavam nascendo, e o Davi aguentou o máximo que ele conseguiu, até que ele não aguentou mais. Aí o médico falou, não, tudo bem, eu vou parar, daqui 1 semana você traz ele de novo, e aí eu vou terminar, e eu vou dar uma anestesia local. Aí ele foi, mostrou a seringa para o Davi, explicou. Sei que é um pouquinho longo, gente, mas eu vou chegar lá. E ele falou, olha, eu vou dar, vai ser só uma picadinha, mostrou no braço dele e tudo. E ele foi para casa no carro, mamãe, eu não quero a injeção. E eu já, ai meu Deus, e agora? Meu filho, vamos orar. Ele, mamãe, eu não quero a injeção. Ele, mas se você não tomar a injeção, você vai ter que ir para o hospital, então, para você dormir. E ele odeia aquela máscara, é a mesma coisa de estar dando 10 injeções nele. E ele, não, mamãe, eu vou orar. E ele orou por essa 1 semana. Todos os dias ele orava. E num dia antes, ele falou, mamãe, é amanhã, né? E eu, filho, é amanhã. Ele, mamãe, eu vou orar. E ele orou a oração mais simples e linda. Eu gostaria muito de ter feito um vídeo, alguma coisa. E ele só falou assim, Jesus, eu não quero a injeção. E eu não quero ir para o hospital. E eu quero escutar 100% no meu ouvido. Só isso que ele falou. No outro dia, o Júnior foi levar ele, porque eu tinha um outro compromisso. Quando o Júnior chegou, ele falou, nós fomos lá, ele olhou, ele não precisou fazer nenhuma limpeza, porque não tinha nada para cortar, ele não teve que tomar injeção. Ele resolveu fazer um teste, ele falou, vamos fazer o teste, já que está tudo bem o ouvido, e ele fez um teste, e ele ouvia 100% daquele ouvido. E isso é para a honra e glória de Deus. Porque não há nada tão difícil para Deus. E como é a fé de uma criança? Quando ele orava, naquela noite, eu confesso, meu irmão, que eu orei junto e falei, Deus, junto com ele, depois que ele orou, eu falei, mas se isso não acontecer, Jesus, que o Senhor vai dar força para o Davi, vai fazer dele valente. E eu tentei preparar ele da melhor forma possível para uma decepção. E Deus foi lá e slap na minha cara. Tá vendo? Você tem que crer. Nós temos que crer, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pode fazer tudo. E você tem parte nessa vitória. Você orou, muito, muito, muito obrigada pelas suas orações. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Muito obrigada. Amém? Vamos então para o nosso amigo Pedro, que senão não vou conseguir terminar hoje à noite. Primeiro, eu gostaria nós vamos olhar aqui em Lucas capítulo 5, e é um texto bem conhecido, que é da pesca maravilhosa, né? Que quando Jesus chama Pedro, Tiago e João. E é uma passagem que todo mundo já ouviu falar, que é aquela passagem que termina, eu vou fazer de você pescador de homens. Então, você já está situado. O que eu gostaria de fazer com que nós fôssemos agora é pensar um pouquinho além nessa mensagem e dentro dessa palavra. Eu gostaria que você imaginasse, eu gostaria de dar um pouquinho de informação para você. Pedro, ele era pescador, mas ele era pescador profissional. Ele não era um hobby. Às vezes a gente pensa que era aquele de pegar a vara, ir lá e ficar pescando, né, de boa. Não, era trabalho duro, era jogar as redes e puxar as redes, e jogar de novo e puxar de novo. Pedro, ele era um pescador experiente, ele era dono do seu próprio negócio, ele era o dono dos barcos, não era um barco só que ele tinha, ali era como se fosse uma cooperativa, em que João e Tiago também faziam parte. Então, não era... Quando a gente diz que Pedro deixou tudo e seguiu Jesus, a gente imagina que Pedro deixou ali uma canoa e uma rede, ou uma canoa e uma varinha. Pedro tinha família, ele tinha mulher, provavelmente ele tinha filhos. Ele tinha uma vida. E é nisso que eu quero que você pense quando nós lemos esse texto. Amém?
Ele era um homem simples, mas ele tinha coisas. Verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, esse é Jesus. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. Verso 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. Vamos nos pausar aqui só um pouquinho. Lembra que Pedro é um pescador experiente. Eles trabalharam a noite inteira. Porque naquela época, não naquela época só, mas eu não entendo assim tanto de pescaria, mas se pesca à noite, porque é quando em alto mar, porque é onde os peixes vão subir para a superfície, quando não existe mais luz, porque por causa de predadores e tudo isso, o peixe também pensa. Então é a hora que os peixes sobem. Então essa é a hora que os barcos vão e eles ficam ali em alto mar e eles começam a lançar as redes para pescar. Isso já era dia. E Jesus estava lá, tinha uma multidão, barulho, tudo. E Jesus fala assim, olha, chega o barco mais um pouquinho para lá e joga as redes de novo. Ele vira para um pescador experiente, que passou a noite inteira pescando e não pegou nada. E ele fala que no meio do dia, nesse monte de barulho, nas águas rasas, para ele jogar a rede. O que você pensaria no lugar de Pedro? Esse cara não entende nada de pescaria. Jesus, espera aí. E a gente pensa assim, não, mas Pedro teve fé. Ele falou, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Mas então por que ele fez questão de dizer, Jesus, nós ficamos a noite inteira pescando e não conseguimos nada. Tipo assim, ele já está dando uma dica. Mas tá bom, já que você está falando, eu vou jogar. Naquela hora, Pedro estava confiando mais na sua, como a gente fala, expertise. Ele era um expert. Ele sabia como pescar. E ele olha para Jesus, que não é pescador, e ele fala, tudo bem, então sob a sua palavra eu vou jogar as redes. E de forma maravilhosa ele joga as redes. E fazendo assim, eles colheram uma grande quantidade de peixes. As redes começaram a se romper de tanto peixe. Então eles fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, que eram João e Tiago, que fossem ajudar, e eles encheram os 2 barcos de tal forma que eles estavam quase afundando. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus e disse, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Naquele momento, Pedro, quando ele estava ali lavando as redes, tentou pescar a noite toda, não conseguiu nada. Ele estava cheio de frustração. Você imagina que ele devia estar frustrado, né? A noite toda. Ele estava cheio de frustrações, de preocupações. Como eu vou prover para minha família se eu não tenho peixe? Ele estava cheio de preocupações, de frustrações, ele não sabia o que fazer. E então chega esse homem e fala, vai lá e lança a tua rede de novo. E Jesus vai, ele, sob a palavra de Jesus, ele lança a sua rede, mesmo duvidando que aquilo seria possível. E então, quando ele pega aquela quantidade de peixe a ponto de quase atracar 2 barcos, ele então se depara com a incredulidade dele. Ele se depara com o medo dele. Meus irmãos, quantos de nós estamos tão preocupados com tantas coisas na vida? A gente tem tantas frustrações, a gente tem tantos sonhos, a gente tem tantas obrigações a cumprir, a gente tem tanta coisa que a gente quer fazer na vida, tanta coisa que a gente quer fazer para Deus até. A gente está tão
preocupado, e ali, naquilo que a gente se esquece, que Jesus pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer você voltar a ouvir, Ele pode fazer aquela pessoa que está na sua casa se converter. Jesus, Ele é aquele que pode fazer tudo. Mas até o momento em que Jesus vem e Ele encontra a nossa necessidade, Ele vem de encontro à nossa necessidade, quando Ele nos supre, esse é o momento em que nós olhamos para nós mesmos e nós nos deparamos com o nosso medo. Porque olha o que Jesus diz para Pedro. E vendo Simão, ele prostrou-se: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto, ou medo, se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: o que é que Jesus fala? Não temas. Talvez nós vemos Pedro como um cara muito valente, por causa de tudo que a gente vai ver daqui para frente. Mas Pedro tinha medo. Pedro, ele estava ali apavorado quando ele estava lavando aquelas redes. Ele não sabia de onde ele ia tirar o dinheiro, talvez, para sustentar a sua família. Ele não sabia o que fazer. Ele tentou. E tantas vezes a gente tenta de todas as formas, até esgotar todos os recursos. E a gente fala: Deus, não tem jeito. Não dá. Não sai água dessa rocha. Mas eu quero dizer para você que aquele que entra no seu barco, ele pode mudar tudo. Mas aquilo que ele muda, revela quem nós somos. Quando ele muda as nossas circunstâncias, quando ele muda a nossa história, quando nós resolvemos, então, deixar com que Jesus entre no barco, nós então passamos a olhar para nós mesmos e descobrimos que nós somos pecadores, que nós precisamos dele. E ali, diante da maior pescaria da vida de Pedro, ele se ajoelha diante do mestre e ele diz: Senhor, eu sou um pecador, afasta-te de mim. E Jesus diz: Simão Pedro, não temas, pois eu te farei pescador de homens. E hoje, Jesus, talvez esse é o ponto que você está. Nós vamos passar por algumas outras coisas da vida de Pedro, mas talvez você está nesse momento em que você está diante da maior pescaria da sua vida. Talvez você está lá no começo, suas redes estão vazias, você não sabe o que fazer, e Jesus vai entrar no seu barco e mudar a sua história. Mas talvez você está num lugar em que você está bem. Jesus tem te abençoado. Jesus tem dado tudo aquilo que você tem pedido. Jesus tem te dado sucesso. Ele está te abençoando. Ele tem te dado os seus sonhos. Aquilo que você tem pedido, Ele está fazendo. E então, diante de tudo aquilo, quando ele já estava ali, porque quando Pedro estava ali, ele deixou não só os seus barcos, não só as suas redes, ele deixou aquilo que ele mais sonhava, a maior pescaria da sua vida. Ele não está deixando pouca coisa. Onde você está? Lavando as suas redes? Ou você está diante da maior pescaria? Aquilo que você fez de melhor na sua vida. Talvez você chegou no topo. A gente pensa: não, hoje o Brasil está em crise, está tudo ruim. Não, meu irmão. O Senhor tem nos abençoado muito. Deus tem abençoado muito essa nação. Se nós pararmos um pouquinho de olhar para nós mesmos, se nós pararmos de olhar um pouquinho só para as nossas necessidades, nós vamos ver o quão abençoados nós somos. Mas Pedro tinha medo. E quando Jesus chama ele para ser um pescador de homens, ele mudou o objeto da pescaria. Pedro não ia mais pescar peixe, mas ele iria pescar então homens. Mas a mentalidade de Pedro ainda era de pescador. Ele ainda vivia com aquele constante estresse de: o que vai ser amanhã? Será que amanhã eu vou ter peixe?
Será que vai ser assim? Porque o que nós temos que entender aqui é que Pedro, provavelmente, se você estuda um pouco, Pedro ele era um dos discípulos de João Batista. E ele era um judeu. E ele estava esperando o Messias. E Jesus chega como mestre. E a esperança que os judeus tinham naquela época é que o Messias, o Cristo, ele ia vir e ele ia libertar Israel dos romanos. Porque Israel estava vivendo debaixo do Império Romano. Então eles tinham essa esperança de que Jesus ia vir como um rei. Ele ia vir, ele ia reinar e ele ia salvar Israel de Roma. E ia estabelecer Israel como nação novamente. Então essa era a mentalidade de Pedro. E Pedro estava esperando esse Messias. E quando Jesus se apresenta, ele olha para Jesus e ele vê tudo aquilo que ele sonhava. E ele vê, essa é a pescada que eu quero. Mas a mentalidade dele ainda era de pescador. Ele ainda vivia constantemente com os medos e as incertezas de um pescador. E é isso que acontece com a maioria de nós. Nós aceitamos Jesus, nós deixamos as nossas redes, nós deixamos o nosso passado, aquilo que não agrada a Deus, mas a nossa mentalidade continua de pescador e pecador. Nós continuamos pensando e vivendo através do medo e reagindo através do medo. E nós vamos ver como que Pedro fez isso. Eu não vou todas as referências, porque senão nós não vamos conseguir terminar hoje à noite. Mas nós vemos algumas passagens, por exemplo, quando Pedro anda sobre as águas. Quem não gostaria de andar sobre as águas? Uau! Imagina só. Eles estavam ali. Primeiro, se nós imaginarmos, os discípulos estavam ali na praia e Jesus, que é o Messias, aquele que todos esperavam, ele fala, faz o seguinte, pega o barco e vai adiante de mim, que depois a gente resolve. Aquele que te chamou para segui-lo aonde quer que ele fosse, de repente ele fala para você, pega o barco e vai. Opa, mas não era para te seguir? Agora nós vamos ter que ir sozinho? Opa! E os discípulos pegam o barco e vão para o alto mar. E de repente uma tempestade vem. E Jesus vem andando pela tempestade sobre o mar. E eles estavam com medo. Eles estavam terrificados. Como é que é essa palavra mesmo? Aterrorizados. Muito obrigada. Eles estavam aterrorizados, morrendo de medo. Mas então, quando Jesus diz que é Ele, Pedro fala, então se é Tu mesmo, Jesus, me faz ir sobre as águas, faz-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus fala, vem. Então, Pedro foi e começou a andar sobre as águas, mas a palavra diz que ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. E ele falou, Senhor, socorro. E Jesus segurou ele pela mão e falou, por que tu duvidaste, Pedro? Você consegue ver como Pedro não perdeu a sua mentalidade de pescador? Como ele não perdeu a sua cultura do medo, a cultura da incerteza, aquele medo de que talvez isso seja bom demais para ser verdade. Sabe por que Pedro andou sobre as águas? Sabe por que Pedro quis andar sobre as águas? Porque ele olhou para Jesus e ele falou, se ele, como humano, porque Jesus era 100% humano, se ele é humano e ele pode andar sobre as águas, então eu também posso. Mas quando ele pisa sobre as águas, eu imagino que ele pensou assim, mas ele é humano, mas ele não é Deus? Ou ele é o Cristo? E aí a dúvida e o medo fez com que ele afundasse e ele duvidasse. Quando Pedro confessa Jesus como Cristo, que eles estão ali em Filipai, se não me engano, e Jesus fala assim, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Mas só eles, entre os discípulos, quem que eles dizem que eu sou? E eles falam, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta. Então Jesus pergunta para os discípulos, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem foi que se levantou para falar? Pedro. Pedro era sanguíneo, ele não conseguia ficar de boca fechada. Ele se levantou, ele falou, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, muito bem, Pedro, porque não foi ninguém que te revelou, mas o meu Pai que revelou a ti. Mas logo após isso, nós temos que lembrar que ele está só entre eles ali, os discípulos. Porque de uma outra situação, Pedro não foi tão corajoso assim, de dizer que Jesus era o Cristo. Então, logo após isso, Jesus começa a dizer, sim, eu sou o Cristo, e isso é o que vai acontecer comigo. Eu preciso sofrer, eu preciso morrer. E então Pedro, tomado pelo medo, o que ele fala para Jesus? De forma nenhuma. O Cristo, o Messias, o Rei que nós estamos esperando não vai morrer. Não, eu não vou deixar. Porque ele estava tomado pelo medo de perder Jesus. Tudo aquilo, Jesus se tornou a sua pescada, aquilo que ele mais amava, aquilo que ele mais precisava. Ele não queria perder os olhos de Jesus, ele não podia perder os olhos de Jesus. E ele falou, não. E o que é que Jesus fala para ele? Afasta-te de mim, Satanás. Uau! Isso é forte, hein? Já pensou isso? O homem que acabou de dizer que Jesus era o Cristo, Jesus simplesmente fala para ele, afasta-te de mim, Satanás, porque tu não conheces a vontade do meu Pai. Quando nós vemos outra experiência, quando Pedro está ali no Monte da Transfiguração, quando ali Jesus é transfigurado em toda a sua glória, e só estão lá com ele Pedro, Tiago e João, no barquinho. Estão os três ali, diante de Jesus, na transfiguração, e eles veem Jesus glorificado. Pensa, todas essas experiências, guarda ela aí na sua cabeça, todas as experiências que nós estamos falando sobre Pedro. E ele vê ali Jesus glorificado. Sabe o que Pedro fala? Jesus, aqui está ótimo, vamos construir uma tenda para o Senhor, uma para Elias, e vamos ficar aqui mesmo. Porque Pedro não queria perder Jesus de vista. Ele tinha medo. Ele estava tomado pelo medo. E muitas vezes as pessoas que nós julgamos mais valentes são as que têm mais medo, porque é uma reação oposta àquilo que ela sente. Então, nós vemos ali quando quando Pedro paga tributos. Sabe quando Jesus fala assim, Pedro, vai lá e pesca um peixe, e vai ter uma moeda dentro, e você paga o imposto por mim e por ti. Né? O que acontece antes disso? Os fariseus, eles vêm, chegam diante de Pedro e falam assim, ô Pedro, o seu mestre aí, ele não paga impostos, não? Porque o que nós temos que entender é que Jesus, o fato de Jesus se levantar como Cristo, era uma ameaça iminente ao poder de Roma. E então os fariseus que tinham alianças, até parece algo parecido com a política de hoje, mas os fariseus tinham várias alianças com os romanos para ter poder. Então, eles não queriam perder isso. Então, eles estavam de qualquer forma tentando derrubar Jesus. E ele vira para Pedro e fala assim, Pedro, seu mestre não paga impostos? E então, Pedro fala assim, e sai. E então, quando eles estão à parte, Jesus fala assim, Pedro, eles perguntaram isso, né? Faz o seguinte, vai lá, pega um peixe e pega o dinheiro e paga para mim e para você, para calar a boca dos fariseus. Jesus poderia ter falado para ele pegar o peixe só para pagar para ele, porque a pergunta dos fariseus era se Jesus pagava impostos. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro e ele sabia que Pedro se preocupava com a imagem também dele. Será que eles estão pensando que eu não estou pagando impostos? Ou será que eu não estou fazendo a coisa certa? Ou será que eles estão com medo que nós vamos nos rebelar? Então, Pedro estava ele estava o tempo todo nessa atmosfera de estresse, de medo, nesse medo iminente de que alguma coisa poderia dar muito errado. E ele não podia perder Jesus de vista. E quando nós olhamos, vamos agora abrir aqui em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 31, rapidinho.
Quando Jesus, depois da última ceia, Jesus avisa Pedro daquilo que vai acontecer. E ele avisa e ele diz assim, vamos ler a partir do verso 29. E disse-lhe Pedro, não, vamos ler a partir do verso 27. E disse-lhe Jesus, todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade eu te digo, Pedro, que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma forma diziam os outros. Quando nós formos ler o próximo texto, eu quero que você mantenha isso aqui na sua mente. A veemência com que Pedro disse, ainda que todos te deixem, Jesus, eu, porém, jamais, nunca eu te deixarei. Ainda que seja necessário eu morrer contigo, eu vou morrer. Lembra do que eu disse? Que muitas vezes a sua valentia serve para esconder o seu medo? Alguma vez na sua vida você já fez uma promessa que você não conseguiu cumprir? Eu nunca vou te magoar. Eu nunca mais vou fazer isso com você. Jesus, eu nunca mais vou fazer isso. Quantas vezes, não vou nem dizer para uma pessoa, quantas vezes você já prometeu algo para Deus? Deus, nunca mais eu vou fazer isso. Ou Deus, eu vou fazer isso. Mas você não consegue cumprir a sua palavra. Eu quero dizer que nós não estamos sozinhos. Pedro também fez isso. Vamos olhar em João, meu evangelho predileto. É um evangelho maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de estudar o livro de João, o evangelho de João é riquíssimo. E você vê Jesus de uma forma excepcional. Vamos olhar João, capítulo 18. Não. Eita, que eu me perdi. 18, 12. Opa, achei. 18, versículo 12. Lembra que eu disse que Pedro tinha tanto medo de perder Jesus que ele não queria perder ele de vista? Quão perto nós precisamos estar de Jesus para que nós não possamos negá-lo? Quão perto você acha que Pedro precisava estar de Jesus para que ele não negasse? Porque Pedro estava provavelmente daqui até aquela parede, distante de Jesus. Talvez até menos. Jesus estava ali diante do Sinédrio, diante de Caifás, de Anás, o sumo sacerdote, os fariseus. Então, diante da corte do tribuno, versículo 12, os servos dos judeus prenderam Jesus e o manietaram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e o outro discípulo, que era João, seguiam Jesus. E esse discípulo, João, era conhecido do sumo sacerdote, então ele entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote, e Pedro ficou do lado de fora na porta. E então saiu João de volta, porque ele era conhecido, e falou para a porteira, levando Pedro para dentro. Então João era bem, ele conhecia as pessoas, falou, peraí, tem meu amigo ali, deixa ele entrar. E então a porteira disse a Pedro, mas não és tu um dos discípulos desse homem? E o que Pedro disse? Não, não sou. Ora, estavam ali servos e os criados e tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles Pedro estava, e aquentando-se também no fogo.
E o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e suas doutrinas, e Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo e sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes ensinei. Eis que eles sabem no que tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que você responde ao sumo sacerdote? E disse-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se de bem, por que me feres? E Anás mandou o manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, e se aquentava no fogo. E disseram-lhe, pois: não és tu também um dos discípulos? E ele disse: não, eu não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele quem Pedro cortou a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e o galo cantou. Em outra passagem, não me lembro em qual dos outros evangelhos, diz que Pedro saiu correndo, logo após ele ouvir o galo cantar. Mais uma vez, Pedro é exposto pelo seu medo. Por que ele negaria Jesus? Porque ele tinha medo. Ele tinha medo, ele sabia a implicância que teria ele ser pego como discípulo. Ele teria o mesmo fim que Jesus. Ele seria, provavelmente ele apanharia ali, ele poderia até morrer. E ele teve medo, e ele negou o seu Senhor. Ele negou provavelmente seu melhor amigo. Meus irmãos, nós não somos muito diferentes de Pedro. Muitas vezes, nós estamos diante de pessoas e que, às vezes, a gente precisa se levantar e falar, dar um testemunho, eu sou cristão, é assim, é por isso, é isso que eu acredito, e nós falhamos, e nós erramos, e nós negamos Jesus, e nós negamos quem nós somos, quem nós acreditamos ser. Mas o mais maravilhoso de tudo é que existe esperança para nós. E que Jesus não terminou ali. Ele morreu, mesmo após Pedro tendo negado ele. Ele poderia olhar assim, porque eu imagino Jesus olhando para Pedro na hora que o galo cantou. Ele olha para Pedro, Pedro olha para ele, e ele sabe que ele falhou. E Jesus ainda assim vai para a cruz e morre por Pedro. Meu irmão, não é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer que faz com que Jesus tenha decidido morrer por nós. Ele morreria novamente. Ele é o nosso Senhor. E em João capítulo 21, quando nós vemos Jesus, quando ele encontra os discípulos na praia, porque ali, depois daquele momento, depois que Jesus morreu, Pedro voltou a pescar. Ele voltou para a praia, junto com alguns dos discípulos, e eles foram pescar novamente. E eu imagino que, de alguma forma, Pedro pensou, eu preciso voltar àquele lugar, no mesmo lugar onde Jesus me chamou. E talvez é agora, talvez você está nesse momento, em que você falhou com seu mestre, que você o negou, ou que você não fez o que deveria fazer, ou que você não cumpriu a sua promessa. Mas você precisa se conectar de novo com aquele primeiro amor, com aquela primeira chamada, com aquele cheiro dos peixes, daquela pescada maravilhosa, que era tudo que você mais sonhava na vida, o seu sonho, aquilo que você deixou para trás, e sentir o cheiro daquilo de novo, e lembrar que nada disso importa, porque o Mestre está diante de você. E Pedro voltou a pescar, e ele está ali dentro do barco, e então esse homem está andando ali pela praia, e ele fala, vocês pegaram algum peixe? E Pedro, não, pegamos nada. Eles não reconheceram Jesus. E então, Jesus diz, por que vocês não pegam a rede e jogam do outro lado do barco? E eu imagino Pedro ali, da mesma forma como no primeiro dia, falando assim, mas
Que diferença faz se eu pegar desse lado e jogar para esse lado? E de repente, bum! A rede puxa o barco de tanto peixe. E eles têm dificuldade de puxar todos aqueles peixes para dentro do barco. E então é João quem olha e diz: Pedro, é o Senhor. Quem é o João da sua vida hoje? Muitos de nós precisamos de um João. Talvez eu possa ser o seu João hoje. E dizer: meu irmão, é o Senhor. Não é qualquer um que está ali. Ele ressuscitou, Ele está vivo. O seu sonho não morreu naquela cruz. E então Pedro, o que ele faz? Porque ele está despido, porque eles tiram as roupas de fora, eles têm várias roupas, né? E aí ele se veste. O que para mim é estranho, uma pessoa que vai pular na água, geralmente ela tira a roupa, mas Pedro faz vestir a roupa. E ele se veste, e às vezes eu fico me imaginando, será que ele achou que ele ia andar sobre as águas de novo? E ele sai nadando de encontro ao seu mestre, e ele chega na praia, Jesus já está ali com o fogo pronto, e com o café da manhã na mesa. E ali naquela mesa, Jesus faz 3 perguntas muito importantes para Pedro. E ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu te amo. E Jesus diz: vai e apacenta, cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz, entristecido, porque Jesus perguntou pela terceira vez se ele o amava. E ele disse: ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E Jesus disse: bom, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Para nós entendermos a profundidade desse texto, nós temos que ir para o grego. Eu não sou teóloga, mas existem 2 palavras para definir amor no grego que são usadas nesse texto, que é ágape e filéu. Amor ágape, que a gente conhece, é aquele amor incondicional, o amor que desprendido. E o amor filéu é o amor de amigo, de irmão. E quando Jesus pergunta a Pedro, as 2 primeiras vezes ele pergunta: Pedro, você me ágape? Você me ama incondicionalmente? E Pedro responde: Jesus, eu te filéu. Eu te amo como meu amigo, como meu irmão. Por 2 vezes, Jesus pergunta. E na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me filéu. Você então me ama como amigo? Foi por isso que Pedro se entristeceu, porque ele sabia que ele não amava o Senhor incondicionalmente. E meu irmão, muitos de nós, eu não posso dizer que eu amo o Senhor incondicionalmente. Infelizmente, nós somos pecadores, nós somos falhos. E assim como Pedro, nós não estávamos ainda nesse lugar de amor ágape. Então Jesus, quão maravilhoso Ele é, Ele se coloca no mesmo patamar de Pedro e fala: então Pedro, tu me filéu. Ele disse: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te filéu. Então Jesus diz: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Você não precisa ter um amor ágape para apacentar as ovelhas de Jesus. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa estar diante do Mestre. Mas o mais maravilhoso é que logo após isso, Jesus diz para ele: quando tu era jovem, tu ia onde tu quisesse. Mas quando um dia você for velho, eles vão te levar onde você não quer ir, vão te vestir. E isso ele estava falando a respeito da morte com que Pedro ia glorificar ele.
Jesus está dizendo, você não conseguiu morrer por mim um dia. Naquele dia você me negou, mas um dia você vai conseguir. Um dia, Pedro, você vai me ágape. E de fato os historiadores dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Porque ele disse que ele não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Meu irmão, por que eu estou trazendo essa palavra? Por que eu estou trazendo a nós essa jornada na vida de Pedro? Porque muitas vezes nós olhamos para a seara e nós olhamos para tudo aquilo que Deus tem para nós e nós nos achamos tão incapazes, tão pecadores, e nós achamos que nós não podemos, que isso é trabalho dos pastores, dos missionários, daqueles que podem ir, que estão em outros países. Eu quero dizer que a diferença entre eu e você, meu irmão, ela é apenas geográfica. Eu quero dizer que se Pedro pôde, com todo esse medo que ele tinha, eu e você também podemos. E sabe qual foi a diferença na vida de Pedro? Vamos olhar lá em Atos, no capítulo 1. Rapidinho para a gente terminar. Em Atos capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus disse, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E então, quando eles estavam, vamos pular para o verso 10, quando eles estavam com os olhos fitos ao céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram, varões galileus, por que olhais para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu os viste. E voltaram para Jerusalém, no Monte de Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho. E entraram e subiram ao cenáculo. E eles, no verso 14 diz que eles perseveraram unanimemente em oração e súplicas, junto com as mulheres. E é ali naquele lugar que o Espírito Santo vem sobre eles. Meu irmão, nós temos um amigo que é poderoso e fiel. E é Ele que nos capacita a amar Jesus com amor ágape. É Ele que nos capacita, meu irmão. E não é o que você faz, não é aonde você está, é quem você é. Não adianta você olhar para mim e dizer, mas se um dia eu for numa viagem missionária, ou se eu for em algum lugar, ou se eu for lá fazer uma visita para um doente, então eu vou orar, então eu vou fazer. Meu irmão, se você não faz isso agora, não vai ser uma mudança de lugar que vai fazer diferença. Não é onde você está, não é aquilo que você faz. Talvez, mas eu não posso deixar o meu emprego, eu não posso fazer isso, ou eu não posso, eu estou estudando. Seja a luz aonde você está. Nosso mundo precisa de mais gentileza, precisa de mais amor. Sabe por que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, de Pedro, tu me amas? Porque só o amor pode lançar fora todo medo. Só o amor é capaz de lançar fora o medo. Deus não quer que nós vivamos em medo, em angústia, estresse, a doença do século, a depressão. Jesus quer Ele quer que nós vivamos uma vida em abundância, mas para isso nós precisamos confiar nele. E para isso Ele nos deu o nosso melhor amigo, o Espírito Santo. Aquele que vem sobre nós, que enche a nossa vida, que enche o nosso coração e nos capacita a fazer tudo. Em Atos, no capítulo 4, depois que Pedro curou o coxo na entrada do templo e que todos começaram a persegui-lo porque ele curou o coxo, Pedro e João vão diante do Sinédrio, diante das mesmas pessoas, Anás, Caifás, todos os fariseus que estavam ali no dia que Pedro negou Jesus.
as mesmas pessoas, diante das mesmas pessoas, Pedro se levanta e ele diz: eu curei esse homem em nome de Jesus Cristo, a quem vocês mataram na cruz. O que mudou na vida de Pedro? O que mudou? Diante das mesmas pessoas, no mesmo lugar, ele conseguiu se levantar e professar e confessar Jesus como Cristo, porque ele tinha o Espírito Santo. Meu irmão, eu sou missionária sim, eu vivo em outro país, mas eu sou exatamente como você. Eu brigo com meus filhos, eu grito com eles muitas vezes, me arrependo, mas eu grito. Eu lavo roupa, eu vou passear, eu fico doente, eu vou ao banheiro. Eu sou gente como você. Não existe desculpas para não confessarmos Jesus como Cristo, porque Ele já nos deu a promessa do Espírito Santo, que é aquele que nos capacita. E se você quer receber esse Espírito na sua vida, fique de pé. Porque a palavra diz que Ele é fiel para nos dar aquilo que pedimos. Ele diz: um pai sabe dar boas dádivas aos seus filhos. O seu pai terrestre não vai te dar pedra ao invés de pão. Ele não vai te dar uma cobra ao invés de peixe. Quanto mais o seu Pai Celeste vos dará o Espírito Santo, se você o pedir. Então ore e peça a Ele: Jesus, eu não sei como vai ser, eu não sei o que é isso, mas eu quero sentir o Teu Espírito Santo dentro de mim. E eu quero que o Senhor me capacite a ser uma testemunha de Jesus. Aonde quer que eu for, eu não sei se você tem um chamado para ir para algum lugar. Talvez você não tenha, talvez você tenha. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, Ele que nos capacita para sermos testemunhas de Jesus e para florescermos aonde Ele nos plantar. Amém?